Queridos irmãos, queridas irmãs, vos saúdo com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma saudação especial também para os irmãos e as irmãs que nos acompanham pela internet, aí no canal da nossa igreja presbiteriana de Vila Marilene, não é? Os irmãos estão acompanhando, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Queridos, que grande alegria é a nossa de estar com vocês neste dia, desde pela manhã e agora à noite, compartilhando com vocês esse tempo, cultuando ao Senhor. É uma grata satisfação, minha esposa e eu, a Giovana, que está ali presente, estamos realmente muito gratos a Deus por essa oportunidade e queria então agradecer uma vez mais ao pastor Tiago, a todo o conselho da igreja, a todos os irmãos aí que estão envolvidos, né, no departamento aí de missões, grupo de missões. Nosso muito obrigado, e em nosso nome, em nome de todos os missionários da nossa missão APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, fica a nossa gratidão pelo envolvimento dos irmãos, pela forma que vocês têm se empenhado em fazer parte desta obra, em participar dessa obra. Portanto, nossa gratidão em nome do Senhor Jesus. Deus permitindo, ao final nós estaremos falando um pouquinho mais sobre o nosso ministério, sobre os nossos desafios ministeriais e missionários, mas agora é o momento da exposição da palavra, e eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, que já foi lido nessa noite, porém nós leremos agora a partir do verso 35. Mateus, capítulo 9, 35 em diante. Para os irmãos que vieram na parte da manhã, na escola dominical, nós daremos uma sequência aqui no texto, mas se você eventualmente não pôde vir, não vai perder nada, porque eu quero fazer também uma revisão. Então, preste bastante atenção aí na leitura e na exposição da palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário, David Livingstone. Ele disse essas palavras, ele escreveu essa frase. Mas quem foi David Livingstone? Quando nós estudamos a história de missões, esse é um dos muitos nomes que não podemos passar por alto. Ele foi um cristão piedoso, inglês, médico, e que dedicou a sua vida e ministério no continente africano. Ele morreu no dia 1º de janeiro de 1873. Ele foi um desbravador, um pioneiro, e avançava. O seu lema era sempre em frente. O seu lema era trabalhar enquanto tivesse vida. E ele então escreveu essas palavras, dizendo que Deus tinha um único filho, Jesus, e fez dele um missionário. E de fato, Jesus é o missionário por excelência. Jesus é o modelo de missionário. E se quiséssemos colocar um tema nessa mensagem, poderia ser esse, né? Jesus como um modelo perfeito de missionário. O texto que nós lemos, dos versículos 31 a 38,
ele tem como ideia central 3 fundamentos. E pela manhã eu mencionei, e agora a título de revisão, gostaria então de repassar qual é a ideia central dessa passagem bíblica. Esses 3 fundamentos são o seguinte: primeiro, é o fundamento de posse. No versículo 38, o texto diz: rogai ao Senhor da seara. O fundamento de posse, em síntese, significa dizer que a seara tem um dono, a colheita tem um amo, tem um Senhor, que é Deus. Deus é o Senhor e dono das missões, assim como é Senhor e dono da igreja. Isso tem pelo menos 2 implicações, meus queridos irmãos. Se Deus é o dono da igreja, se Deus é o dono de missões, se Deus é o dono da seara, e Ele é, então, por um lado, não podemos fazer nada sem Deus. Ele é o dono. Nada vai acontecer sem a sua permissão, sem a sua aquiescência, ou seja, a sua vontade, o seu decreto. Ele é o dono, Ele é o Senhor, Ele é o amo de missões, da seara ou da colheita. Deus é o dono. Sem Ele, irmãos, nós podemos ter uma boa estrutura, nós podemos ter bons recursos, recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros, podemos ter uma boa agenda, bons programas, podemos ter uma boa missiologia, podemos ter até uma boa teologia, podemos ter tudo, mas se não tiver Deus no negócio, não adianta. Não será nada mais que um evento, não será nada mais que uma atividade. Pode ser até uma atividade evangélica, pode ser até uma atividade ou um programa social, pode até ser uma ação filantrópica para fazer um bem, uma assistência, algum tipo de projeto que qualquer ímpio pode fazer, inclusive. Qualquer ONG pode prestar esse serviço, inclusive. Mas, na obra de Deus, na seara, nas missões, Deus é o dono, Ele é o Senhor, e Ele tem que estar na coisa, Ele tem que estar no negócio, Ele tem que estar nas missões. Sem Ele, não adianta, não prevalece. Podem haver intentos, podem haver pessoas que até se atrevam a fazer alguma coisa, e até em nome dEle, mas se Deus não estiver presente, é trabalho em vão, é tempo perdido, não adianta. Sem Deus, nada acontece. Ele é o dono da missão. Isso por um lado. Mas no outro extremo, e isso tem que nos encher de esperança e de fé e nos impulsionar, porque se por um lado, sem Deus, nada acontece, por outro lado, com Deus, meu irmão, qualquer coisa pode acontecer. Porque Ele é o dono da missão, Ele é o dono da seara. Com Deus, o impossível se torna possível. Com Deus na coisa, no projeto, na missão, não há uma língua que seja difícil demais, desconhecida demais, que não possa ser aprendida, que não possa ser grafada, que não possa ter a Bíblia traduzida. Não há, porque Deus está presente. Tudo pode acontecer. Não há povo que está isolado demais, inalcançado demais, que Ele não possa providenciar meios, pessoas e formas para que essa nação seja alcançada com o Evangelho, porque Ele é o dono da seara. Sem Deus, nada acontece. Com Deus, qualquer coisa pode acontecer. Trazendo isso para nós, para o nosso dia, para a nossa realidade, para a sua família, eu queria já, nessa introdução, meu irmão, minha irmã, alentar o seu coração e dizer para você nessa noite, olha, se Deus não está presente na sua vida, então não adianta você fazer nada, você ir em lugares ou buscar pessoas, porque não vai adiantar nada. Mas se você se volta para Deus, e se Deus está presente, então qualquer coisa pode acontecer. Não há um casamento que esteja em crise e que não possa ser abençoado e restaurado,
Não há um pecado que seja oculto e que ele seja imperdoável. Se Jesus está presente, o seu braço pode alcançá-lo, pode restaurar, pode haver perdão, pode haver restauração. Sem Deus, nada. Com Deus, tudo. Ele é o dono da seara. E esse é o fundamento de posse. Precisamos ter isso sempre presente. Mas há um segundo pensamento aí que norteia também a dinâmica da seara e da colheita. E o segundo ponto, o segundo fundamento, é o fundamento do chamado. Fundamento do chamado. Decorrente do primeiro, porque se Deus está presente, se a obra é de Deus, Deus é quem chama. Deus é quem elege, Deus é quem escolhe, tanto para a salvação, quanto para o ministério, quanto para as missões, Deus é quem faz. Então, Deus é quem chama. E nós encontramos isso não apenas aqui nesse texto, mas em todo o Novo Testamento, como um princípio, como um fundamento. E Jesus, ele deixou isso bem claro. E aqui mesmo no capítulo 9 de Mateus, se você, por favor, se voltar aí ao versículo 9, você verá, Mateus 9:9, por exemplo, o texto diz: partindo Jesus dali, viu um homem. Isso tem tudo a ver com um dos verbos que é importante na nossa passagem, que é o verbo ver. E Jesus viu esse homem, chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Jesus o chamou. E assim ele fez com todos os seus discípulos. Me acompanhe, por gentileza, em Marcos, capítulo 3, versículo 13. A escolha dos 12 apóstolos e os seus nomes. Diz Marcos 3,13: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. É o fundamento de chamado. Vamos ainda, por favor, eu poderia citar aqui várias passagens, mas me acompanhe ainda, por gentileza, em Atos capítulo 13, quando temos ali a narração ou a narrativa da primeira viagem missionária constituída ou oficializada da igreja primitiva. Atos 13:1 diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho. O que, meus irmãos? Chamado. Então, quem chama é Deus, quem escolhe é Deus. E Ele não chama e Ele não escolhe baseado em critérios nossos, humanos, pela nossa formação, pelo nosso sobrenome, pela nossa família, pela nossa inteligência, pelo nosso QI, por atributos que sejam humanos, por méritos próprios. Não. Ele chama, Ele escolhe, Ele capacita, Ele envia aquelas pessoas que Ele decide, na sua economia e na sua vontade. E o chamado de Deus, ele é intransferível. O chamado de Deus para nós, ele é irresistível. Precisamos, em algum momento, nos curvar diante dele. Não podemos terceirizar, é pessoal, é individual. E quando Deus nos chama, tanto para a salvação, quanto para a missão, nós só podemos dizer: Senhor, eis-me aqui. Porque apesar das nossas limitações, e a despeito de nossas fragilidades, Deus, na sua infinita graça, Ele resolve, decide, se permite nos usar. E o que nós aprendemos na Bíblia, na teologia e na missiologia,
é que a missão é de Deus. É a missio Dei. A missão é de Deus. Mas Ele escolhe, decide, resolve, decreta nos envolver nessa missão. E agora nós temos a missio ecclesiae, a missão da igreja. Ele nos envolve na sua obra. E para nós é um privilégio, é uma honra participar da missão de Deus. E nós precisamos ter essa consciência e essa convicção, meus irmãos, impregnada em nossos corações, insuflada em nossa alma, de tal maneira que nós venhamos a fazer nossas as palavras de Paulo, quando disse em 1 Coríntios 9,16: ai de mim, se não anunciar o Evangelho, porque é uma obrigação imposta de Deus. Será que você tem essa convicção no seu coração? Será que você tem essa clareza desse chamado, dessa responsabilidade, enquanto cristão, enquanto servo de Deus, serva de Deus? Sim, eu quero nessa noite te incentivar, te desafiar, te motivar pela palavra de Deus, a que você se volte ao Senhor e busque a Deus com todo o seu coração, para que você seja uma atalaia de Deus nesse mundo, para que você seja a boca de Deus lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, no seu ciclo de amizade, na sua família, onde você estiver, que você seja um canal de Deus, que você possa abrir os lábios e falar do que Deus tem feito na sua vida, e falar do Evangelho de Jesus Cristo, porque você foi chamado por Deus para isso. Você foi chamado, você foi chamada por Deus para essa missão. E a palavra do Senhor, ela é muito taxativa, e ela é muito clara, meus irmãos, quando nos fala sobre isso. Nós podemos ler, por exemplo, 1 Pedro capítulo 2, versículos 9, um texto tão gostoso, tão rico, e nós, presbiterianos, gostamos muito dessa passagem, a qual diz: vós, porém, sois raça eleita. Gostamos disso, né? Somos sacerdócio real, que lindo, não é verdade? Nação santa. Nós estudamos sobre o aliancismo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que lindo! Mas o texto não para aqui. Observe, Pedro continua dizendo: tudo isso que vocês são tem uma finalidade. E ele diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é uma missão apenas dos missionários da APMT. Não é uma missão apenas dos missionários da Junta de Missões Nacionais. Não é uma missão apenas dos pastores, porque assistiram a um seminário, a um instituto bíblico, a uma formação teológica convencional. Não. É uma missão de todos aqueles que foram chamados e resgatados das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Você, cristão, você, crente, você, meu irmão, você, minha irmã. E quando nós olhamos para o modelo de Jesus, nós entendemos isso. Finalmente, o terceiro fundamento que rege aqui a dinâmica de Mateus 9, 35 a 38, o primeiro fundamento foi o de posse, o segundo fundamento foi o de chamado, e o terceiro, meus irmãos, é o fundamento de urgência, porque nas palavras que Jesus usa para descrever a realidade espiritual daquele povo, nas palavras que ele usa aqui no texto, nós vamos falar sobre isso, que ele descreve a maneira que ele viu aquela multidão, demonstra a urgência da necessidade da proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Está escrito: trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar.
Então, com esses 3 pensamentos em mente, nós vamos nos voltar para esse texto e atentar para os seus verbos, como falei pela manhã, e o primeiro deles, que é muito importante aqui na passagem, todos o são, mas alguns têm uma relevância e uma implicação muito maior. Como eu falei para vocês, cada um deles nos leva a algumas palavras-chave. E o primeiro, no versículo 35, é percorria. O verbo percorrer, nós mencionamos isso. Jesus, todas as cidades e povoados. E a palavra percorrer nos dá a ideia de movimento, de deslocamento, e dentro dessa dinâmica de viajar, de anunciar, de fazer a obra, nós temos aqui implícita a ideia de parceria, de fazer a coisa em parceria, em trabalho de equipe com outros irmãos que acompanham, que preparam a logística. Isso era o que acontecia no ministério de Jesus, o que acontecia com o ministério de Paulo. O segundo verbo que nós destacamos pela manhã, e falamos um pouco sobre o verbo ver, porque o texto diz que enquanto percorria as cidades e os povoados da Galileia, você vai dizer assim, pastor Elias, como é que você sabe que é da Galileia? Por favor, olhe comigo Mateus capítulo 4, ali, a partir do versículo 12, você verá que aconteceu um fato marcante no ministério de Jesus, que é aí um ponto de virada. Eu não vou me deter nele, mas o texto diz que, ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, e esse é um ponto de virada no ministério e na vida de Jesus, ele retirou-se para a Galileia. Lá na frente, no capítulo 14, vai chegar a notícia para Jesus que João foi morto, e ele também se retira. Ele procura um momento de solitude, não é, no seu ministério. São coisas pontuais que aconteceram na vida do ministério de Jesus e que acontecem na vida dos missionários. Missionários, quando estão no campo, pastores, quando estão no exercício da sua função, recebem notícias desagradáveis. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Jesus ouviu que João fora preso. Mais tarde, e ele se retirou. Não foi uma situação por acaso, não foi a esmo, foi intencional. Depois ele vai ouvir que João morreu, e ele vai também procurar um momento de solitude. Então, na trajetória missionária, você tem que estar consciente de que haverá também espinhos na caminhada. Mas veja, ele foi para Galileia. Ainda no capítulo 4, você pode ver, por exemplo, o versículo de número 18, que diz, caminhando Jesus junto ao mar da Galileia. Aí é a parte também da vocação dos discípulos. Ainda em Mateus 4, agora o versículo 23, é um texto bem parecido, vai dizer, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades entre o povo. Então, Jesus, ele dedica o seu tempo, ele intencionalmente escolhe essa região da Galileia, que era uma região muito peculiar, e ele ali dedica boa parte, grande parte do seu ministério terreno, foi voltado para a Galileia, e de propósito, porque, como vocês bem devem saber, a palavra Galileia, ela vem no seu original, ela vem de uma palavra que significa em português circunferência. Não que o estado ou que a região fosse de fato uma circunferência, mas porque ela estava rodeada de nações gentílicas ou gentias. Então, quando você olhava para o norte da Galileia, você via lá a Síria, você via os fenícios. Quando você ia descendo mais para leste, você tinha ali Decápolis e aquelas regiões. Um pouco mais ao sul, você tinha ali a região da Pérea. Então, toda aquela região era circulada por nações gentias e, portanto, uma influência muito grande e uma presença muito grande de estrangeiros na região da Galileia. E era, portanto, uma região
que era muito povoada, mas os galileus eram conhecidos e eram identificados até pela sua forma de falar. O seu jeito de falar você é da Galileia. As pessoas identificavam, não é? Pelo seu sotaque e pela sua entonação, pelo seu, o que a linguística chama de idioleto. Então a pessoa tinha uma forma própria de falar. E Pedro foi identificado assim, naquela passagem lá, de quando Jesus estava, né, sendo levado de um lugar para o outro, e naquele episódio da fogueira, ele foi identificado assim. Então, os galileus, eles sofriam muitas vezes prejuízos sociais, eles muitas vezes, historicamente, a região da Galileia, o povo da Galileia, eles sofriam com um estigma, principalmente os moradores do sul e lá na Judéia, de Jerusalém, tinham um certo preconceito com relação aos do norte, lá da Galileia, né? Os próprios rabinos diziam, não, o pessoal lá da Galileia não sabe ler as escrituras, eles não sabem, não têm uma boa formação intelectual, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Havia todo esse prejuízo, havia uma questão de dificuldades até mesmo por conta do clima. Ele estava numa região muito úmida e muito propícia a enfermidades. É por isso que você vai ver tanta gente doente naquela região. Havia muito tipo de enfermidade lá. Então era um povo sofrido. É um povo que sofria o que nós hoje chamaríamos de bullying, né? Havia realmente esse tipo de preconceito social entre o povo naquela época. Mas foi exatamente para estes que Jesus se voltou. Aqueles que eram desprezados, aqueles que eram socialmente ignorados, aqueles aos quais as pessoas não queriam ter muito relacionamento, um povo pobre, são todos agricultores, pescadores. Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Havia um prejuízo, havia um preconceito social, étnico, mas Jesus intencionalmente se volta para essa região da Galileia, e ele percorre todas as cidades. Os estudiosos do Novo Testamento vão dizer que na época do Novo Testamento havia cerca de 400 cidades na região da Galileia. Destas 400 cidades, 205 tinha mais de 15 mil habitantes. Então era uma região densamente povoada. Mas Jesus não foi apenas nas cidades, o texto diz que ele também foi para os povoados. E nós temos aqui o tripé no ministério de Jesus, que é ensinar, pregar e curar. O texto fala sobre isso, que Jesus se dedicava intencionalmente. Por isso que nós focalizamos tanto a palavra, o verbo percorrer, não é? E Jesus, e isso demandava uma disposição, gente. Isso demandava um esforço de Jesus, dos seus discípulos, da sua equipe, dos seus parceiros em preparar toda a logística, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de povoado em povoado. Missões se faz assim, em parceria, se faz em trabalho de equipe, se faz com esforço, se faz com empenho. A obra de Deus se faz assim. Para o pastor preparar um sermão para trazer para a igreja, ele tem que trabalhar. São horas de estudo, de pesquisa. Isso depois de toda a sua formação completa, né? E está sempre tentando se superar e cada vez mais. Seja o que for para fazer na obra do reino de Deus, meus irmãos, é preciso esforço, demanda e dedicação. Será que você tem sido dedicado na obra de Deus? Será que você tem se empenhado com todo o seu esforço naquele dom, naquele ministério que Deus tem usado, tem te dado? Como tem sido a sua dedicação de servir a Deus com aquilo que Ele te confiou? Eu queria que você olhasse para Jesus nessa noite, o modelo perfeito de missionário. Eu queria que você se espelhasse em Jesus e buscasse nele essa força e essa disposição de percorrer todas as cidades e povoados, aonde que o Senhor te mandar, com a pessoa com quem Ele te permitir falar, que você possa, com a graça de Deus, testificar do Evangelho do Senhor Jesus para essa pessoa.
Então, meus irmãos, nós temos aqui essa segunda palavra, esse segundo verbo, que é visão. E o verbo ver e a visão que Jesus teve é muito importante aqui também, porque não foi uma visão mística, espiritualizada, não. A visão, a forma que Jesus viu essas pessoas, ela tem a ver exatamente por conta do seu relacionamento com essas pessoas. É porque Jesus se envolvia no dia a dia delas. Nós lemos aqui na liturgia, no capítulo 9, de Mateus, quando ele vai para a casa, sucedeu que, estando ele na casa, à mesa, então Jesus frequentava a casa das pessoas, ainda que fosse publicanos e pecadores, ainda que isso implicasse com que as pessoas o criticassem, Jesus ele se dedicava a isso. E ele via nessas gente, por isso a visão, por isso a intencionalidade, ele via o real estado daquelas pessoas. E aqui então temos o terceiro verbo e a terceira palavra-chave, que é compadecer-se. O verbo está aqui, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. E eu quero chamar a sua atenção para esse vocábulo. Porque em português é compaixão. E talvez não expresse com exatidão e com profundidade a força dessa palavra e o que aconteceu com Jesus. Quando nós analisamos esse texto, a palavra que aparece aqui traduzida por compadecer, que nos leva à compaixão, é splagnistes. E essa palavra no grego, segundo os estudiosos do Novo Testamento, como por exemplo F.F. Bruce, William Barclay, eles se debruçaram sobre esse vocábulo, estudaram minuciosamente, eles descobriram que é a palavra mais forte no idioma grego para expressar a dor que um ser humano pode sentir por outro. É dessa palavra, splagnistes, que vem, por exemplo, splagma, que em português seria as vísceras, ou as entranhas. Porque na cosmovisão do mundo do Novo Testamento, na idiosincrasia daquela gente, o que vinha na cabeça deles, quando eles ouviam essa palavra, vocês sabem que nós entendemos que o sentimento está no nosso coração, Nós entendemos que o centro existencial das emoções, para nós, é o coração. Para eles, eram as suas entranhas, eram as suas vísceras. Então, o que esse texto está querendo dizer? Que quando Jesus viu aquelas multidões, quando ele compreendeu a situação real que eles estavam, e a situação deles aqui é descrita pelas palavras aflitas, exaustas e ovelhas sem pastor, ou seja, dispersas, vulneráveis. Jesus viu a real situação daquela gente. Ele sentiu uma dor por dentro, nas suas entranhas. Isso é o compadecer-se, isso é a compaixão que Jesus sentiu por aquela gente. Você já viveu uma experiência de medo, por exemplo, de estar passando na rua e de repente aparecer um cachorro aí brabo, latino, um pitbull, não dá um frio na barriga, fala a verdade, Ou então você é perseguido por algum animal. A minha esposa tem uma história interessante lá na Índia, que as vacas saíram correndo atrás dela lá em Bangalore, e que foi um desespero, Então você sente aquele frio na barriga, Ou então quando você está no carro, dá aquela freada brusca, você não sente ali um calafrio por dentro, não dói lá nas entranhas? Então, por isso que os gregos e os romanos entendiam que o centro existencial e volitivo, das emoções, dos sentimentos, era ali. É isso que essa passagem está dizendo. Quando Jesus viu aquela gente na situação que eles estavam, ele sentiu uma dor por dentro. E eu queria perguntar para você, qual foi a última vez que você se doeu, se condoeu, sofreu, chorou, orou pelo sofrimento de alguém? Quando foi a última vez
que as suas entranhas se contorceram por ver o sofrimento de um pecador. Será que no nosso coração, e aqui aplicando então para a nossa realidade, não seriam as vísceras, mas o coração, será que o nosso coração tem tido essa sensibilidade, meus irmãos, para com os perdidos, para com aqueles que ainda não ouviram do Evangelho? Jesus é o exemplo perfeito de missionário, é o modelo, e que Ele possa, meus irmãos, colocar no meu e no seu coração essa visão espiritual, essa visão missionária, essa compaixão de Deus, que nos mova, que nos impulsione, que nos leve a anunciar o Evangelho, a falar de Jesus, a testificar, a honrar o nome do Senhor. Isso não é trabalho só para os missionários da APMT. Eu insisto com isso. Você é um missionário, você é uma missionária. A partir, eu sei que Deus tem aquelas pessoas que Ele chama especificamente, como Saulo e Barnabé e tantos outros, especificamente. Mas, grosso modo, você que é salvo, que foi alcançado por Cristo, pela salvação, também entrou no pacote espiritual a responsabilidade evangelística. Oh, meu irmão, minha irmã, que Deus te encha do ardor missionário nessa noite. Que Deus encha a sua alma do ardor evangelístico nessa noite. Que o Espírito Santo te capacite e faça de você um homem, uma mulher de Deus, um pregador do Evangelho, uma pregadora do Evangelho. Não precisa ser necessariamente num púlpito, não precisa ser necessariamente para um público, mas pode ser para o seu próximo. Que Deus te dê essa graça, que dentro de você o Espírito Santo venha testificar e te trazer essa visão espiritual, assim como Jesus, o modelo perfeito. E por que ele sentia isso? Por que essa gente estava nessa situação, né? O texto fala que eles estavam aflitos. A palavra que aparece aqui, aflitos, também é outra palavra importante no nosso texto aqui. Esquilmenoi, que é uma palavra que traz a ideia de uma carcaça, um animal que está morto à beira do caminho. Você já viu na roça, no pasto, você já viu algum animal morto ali em estado de putrefação? Não há esperança mais, não há vida mais, um cheiro terrível, apenas a carcaça de ossos. Essa é a palavra aflita aqui do texto. E assim que Jesus viu aquela gente, mortos, completamente sem esperança. Por isso, as suas entranhas se contorceram. Exaustos, é a outra palavra que aparece aqui importante. Tradução de Ehilmenoi, que significa uma pessoa que está mortalmente ferida. Uma pessoa que está em um estado profundo de agonia. Pensa em alguém num CTI. Pensa em alguém que está lutando ali pela vida e a morte, suspirando. Esse é o estado daquela gente que Jesus viu e que eles, meus irmãos, representam, tipificam e apontam para a humanidade sem Cristo. Para aquele povo que ainda não ouviu de Jesus, estão assim mortos nos seus delitos e pecados, sem esperança, e precisam ouvir o Evangelho. Precisam que uma vez que ouçam o Evangelho, o Espírito Santo venha regenerar aquelas vidas, soprar vida neles, e que eles se arrependam dos seus pecados, creiam no Senhor Jesus Cristo para serem salvos por Ele. Paulo vai dizer em Romanos que aquele que ouve o Evangelho e que crê no Evangelho de Jesus Cristo, que crê no seu coração e que confessa com a sua boca, será salvo. Que o Senhor Jesus venha abrir os nossos olhos para essa realidade. Que o Espírito Santo venha abrir os nossos olhos espirituais e nos dê visão, compaixão. Que possamos ter, meus irmãos, intencionalidade em nossos relacionamentos. Que possamos ter
esse propósito, assim como Jesus, um missionário modelo. Aquelas pessoas estavam desprotegidas, como ovelhas sem pastor. E a ovelha, meus irmãos, na Bíblia, vocês sabem, no Novo Testamento, é uma figura muito emblemática, não é à toa que ela tipifica também o crente, é um animal extremamente interessante. E tivemos uma experiência muito particular, porque quando nós morávamos no Uruguai, minha família e eu, um dia, a minha esposa me pediu de presente uma ovelha. E lá no Uruguai tem muito cultivo, então compramos uma ovelhinha e dei para ela de presente. Nós tínhamos uma casa grande, tinha um espaço, e interessante que a gente tinha um cachorro pastor alemão que chamava Lobo. Então, na nossa casa tinha um lobo e uma ovelha, literalmente, né? E era interessante, pegamos bem bebezinha, a Giovana dava mamadeira para aquela ovelhinha, foi criando ela, e era interessante a forma como a Lindinha respondia à voz da sua dona, que nesse caso era a Giovana, minha esposa. Nós falávamos com ela, nossos filhos, era uma coisa, quando ela ouvia a voz da Giovana, era outra reação, interessantíssimo, não é? Um animal completamente frágil, dócil, mas totalmente dependente, que precisa de cuidados o tempo todo. Por isso que eles precisam de um pastor que os cuide. E aqui, Jesus usando talvez, dando um eco aí ao profeta Jeremias, falando da situação do povo de Israel, não é? E ele então fala que eles estavam como ovelhas sem pastor, desprotegidos, frágeis, e precisando de condução, precisando de alguém que lhes desse amparo. E por isso Jesus então se envolve com aquela gente. E então nós temos nesse texto, irmãos, essas palavras que mexem com o nosso coração. Percorria, repetindo, né, repassando aí para a nossa memória. Percorrer nos leva à ideia do deslocamento, nos leva à ideia de participação. A obra de Deus não tem estrela, não tem missionário estrela, não, é uma obra que se faz em conjunto. Visão espiritual, intencionalidade no planejamento das ações, na distribuição das tarefas de acordo com os dons que Deus tem dado ao seu povo. Compaixão, que nos leve aos relacionamentos, nos relacionamentos intencionais. E, finalmente, concluindo, no versículo 38, nós temos o verbo interceder, aqui com a palavra rogai. Rogar é orar com insistência, é clamar, é interceder. E Jesus disse, rogai. Rogai a quem? Ao dono da seara. Rogai por quê? Porque a seara é grande. Nós poderíamos falar aqui da grandeza, da dimensão da seara em várias áreas. Quantitativamente, numericamente, a seara é grande. O ano passado, segundo a ONU, nós passamos de 8 bilhões de habitantes na Terra. A seara é muito grande. Poderíamos falar aqui de questões étnicas, em termos de etnias, de línguas. A seara é muito grande. Nós poderíamos falar em várias áreas sobre a grandeza da seara. Mas, além da seara ser muito grande, existe uma escassez de obreiros. Jesus identifica isso quando ele diz que os obreiros, os trabalhadores são poucos. Mas sabe, ele não apenas menciona a dimensão da seara e a escassez de obreiro, mas ele também aponta o caminho para a solução. Fala com o dono da seara e pede a ele que ele envie os trabalhadores para a seara. É Deus que envia, a seara é de Deus. E ele tem feito isso, meus irmãos. Para a honra e para a glória de Deus, temos visto na história da igreja, na nossa história enquanto presbiteriana do Brasil, daqui a pouquinho falaremos mais um pouquinho sobre como a igreja, a IPB, tem avançado na sua obra missionária em todo o Brasil e em todo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. E Jesus é o missionário modelo de compaixão, modelo de visão, modelo de relacionamentos, modelo de pregação, modelo de oração.
Como alguém disse certa vez, missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que ofertam e contribuem. Mas não é uma coisa ou outra, senão que é concomitantemente, é simultaneamente. Não é ir ou orar, né, ou contribuir, não. É ir e orar, e contribuir, e se envolver, e mobilizar. É uma obra conjunta, como Jesus, o nosso exemplo perfeito. Que essa palavra possa calar ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor e mais profundamente na sua vida nessa noite. Que Ele nos encha, meus irmãos, de visão, de compaixão, e que nós possamos nos envolver com as pessoas, como Jesus fazia, e falar do amor de Deus para essa gente que precisa muito do Evangelho de Jesus. Fique de pé, por favor. Vamos orar. Pai bendito, eu te louvo nessa hora, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo que juntos como igreja estamos lendo, estudando a sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a sua palavra na nossa língua materna em português. Que privilégio, que bênção, Senhor. Nos ajude a ler mais, a estudá-la mais, a pregá-la mais e, sobretudo, a vivê-la cada dia mais, Senhor. Faz de nós teus arautos, teus servos, tuas servas. Ajuda-nos, Senhor, na nossa debilidade, na nossa fragilidade, a seguir o teu exemplo, ó Deus. A seguir o teu exemplo, Jesus Cristo, de missionário perfeito. Nos dê essa visão, Senhor, espiritual, discernimento, intencionalidade. Nos dê, Senhor, dessa compaixão pelos povos, pelos segmentos menos evangelizados do Brasil, por aqueles que estão, Senhor, do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Essa é a nossa oração, humilde, em o nome de Jesus, a quem nós rendemos graça e honra para todos sempre. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Podem ocupar os seus lugares. Eu volto a palavra ao reverendo Tiago.